Oi, pessoal. Eu me chamo professora Samantha, né? Sou professora do CMPM 5, sexto ano, e trouxe mais uma vez para vocês outro vídeo, né, sobre gêneros textuais, mas agora tratando sobre o texto de divulgação científica. Vamos lá? Primeiramente, o que é o texto de divulgação científica? Bom, ele é um texto relacionado a conhecimentos de ordem científica, né? Conhecimentos esses adquiridos mediante a constatação de novos fatos e evidências, diante do dinamismo pelo qual perpassa a própria ciência da atualidade, né? Então, pessoal, o texto de divulgação científica vai trazer um conteúdo voltado para descobertas, né, de evidências, de novos acontecimentos, novos fatos, né, que são adquiridos através de metodologias, né, através de equipamentos, né, de observação. Existe todo um método através do qual a ciência se faz, se realiza. E essa ciência, ela se modifica através do tempo, né? Por quê? Porque esses métodos, esses instrumentos de análise científica, eles vão também se aperfeiçoando à medida que o tempo passa. Então, eles vão trazendo uma nova realidade sobre aquele fato, né? Ou aquela situação, aquela realidade que está sendo verificada. Por isso que a ciência também muda e se atualiza, né? Geralmente, o que acontece? Digamos, vou trazer um exemplo para vocês do terraplanismo, né? Há muito tempo acreditou-se que a Terra ela era plana, né? Ela não tinha forma redonda. E aí, à medida que o tempo passou, os estudiosos foram adquirindo novos conhecimentos, novos métodos, de modo que eles começaram a mostrar evidências de que a Terra não era plana, mas sim redonda, né? E aí, pessoal, o que o cientista faz? Quando ele faz uma nova constatação, ele precisa colocar isso em um texto para divulgar para a sociedade, né? Esse conhecimento ele é tão importante que ele é passado na escola, através dos livros didáticos, né? E aí, o que esse texto de divulgação científica traz para a gente? Nos primeiros parágrafos, o emissor, né, o autor do texto, ele expõe sua ideia principal, desenvolvendo essa ideia nos parágrafos subsequentes por intermédio de exemplos, comparações, dados estatísticos, que são números, relações de causa e efeito, etc. Ou seja, nos primeiros parágrafos vai vir a ideia principal, né, do conteúdo, da divulgação científica. E após esses parágrafos iniciais, vai vir, o autor vai falar sobre como ele fez aquela descoberta, né, vai desenvolver aquela ideia. Essas afirmações, elas inferem, né, que se trata de uma linguagem adequada ao padrão formado da linguagem, ou seja, a linguagem utilizada no texto de divulgação científica ele é formal, se aproxima um pouco da linguagem utilizada nos textos jornalísticos, como nós já vimos, né? O texto jornalístico, ele é o quê? Ele é mais formal, né? Ele não é permitido ao autor do texto jornalístico emitir a sua opinião, o que ele pensa, o que ele sente sobre o fato que ele está relatando, né? E o texto científico, ele também caminha nessa direção, né? O autor do texto científico ele não vai falar sobre o que ele pensa, o que ele sente sobre a descoberta. Ele vai falar sobre o que ele descobriu, sobre aquela realidade, né? Prevalecendo, portanto, a impessoalidade por parte do emissor, né? E aí, pessoal, para a gente entender um pouquinho sobre o que é ciência e como ela se transforma, eu trouxe para vocês um vídeo que explica de forma bem fácil, bem simples a gente entender a questão da Terra plana, mas é só para a gente ter como exemplo, tá bom? Vamos lá assistir? E se a gente descobrisse que, na verdade, a Terra realmente pode ser plana? Que a gente está realmente sendo enganado? Que é uma conspiração, tudo culpa do governo americano e da NASA, e a Terra é plana. Oi pessoal, esse aqui é o Gazeta Explica, que chegou para falar de um tema polêmico e que divide opiniões. Tá bom, exagerei, mas não dá para negar que o terraplanismo é um assunto no mínimo curioso, né? Tem gente que acha que o nosso planeta não é um geóide, essa espécie de esfera com os polos achatados onde vivemos. Para os terraplanistas, a Terra é um disco plano, como se fosse uma pizza. O primeiro livro sobre o assunto é do século XIX, de um inventor e escritor inglês que incorporou interpretações literais da Bíblia na sua argumentação. O mapa da Terra plana tem o Polo Norte centralizado, enquanto a Antártida é toda a borda da pizza. Mas o recheio de quê? De cheddar? Catupiry? O gelo forma um paredão para que a água dos oceanos não escape. Já o Sol e a Lua têm o mesmo tamanho e ficam numa redoma invisível, logo acima da Terra. Essa teoria vai contra um dos princípios mais conhecidos da ciência, como a lei da gravidade, mas mesmo assim tem se alastrado muito na internet nos últimos anos. Fake news. E quem acredita no terraplanismo por tabela acha que toda essa história de formato esférico não passa de uma grande conspiração dos governos e agências espaciais. Pra quê?
para que toda a verdade não seja descoberta. Mas e por quê? Bom, se a planicidade for divulgada, eles perdem o poder que tem sobre a população. Mas aí você pode dizer, e todas aquelas fotos do espaço que mostram a curvatura da Terra, eles não viram, não? Então, para os terraplanistas todo esse material é falso, forjado, propaganda, e olha só, para todo argumento que vocês tiverem, eles têm uma resposta pronta para contestar. Se é assim, vamos voltar no tempo para mostrar que lá na Grécia Antiga essa história de terra plana já era balela. Cerca de 200 anos antes de Cristo, o filósofo Erastóstenes conseguiu traçar a circunferência da Terra com uma precisão impressionante. Reparou na palavra? Circunferência. Resumindo, ele mediu a sombra de dois objetos do mesmo tamanho em condições iguais em cidades diferentes, a 800 km de distância. Fez umas contas meio loucas aí, difíceis de entender talvez, e comprovou que a Terra tem 40 mil quilômetros de circunferência. Agora vamos avançar para a expedição marítima de Fernão de Magalhães, que saiu da Espanha em 1519 e 3 anos depois completou a primeira viagem de circunnavegação da história. O Fernão mesmo morreu no meio do caminho, em um combate nas Filipinas antes de voltar para casa. Mas sua tripulação completou a primeira volta ao mundo 500 anos atrás. E como a gente sabe, não seria possível completar essa rota do Fernão se a Terra fosse plana. Lembra dos paredões de gelo, né? Aliás, o pessoal da Sociedade da Terra Plana acha que esses paredões são monitorados por soldados. E é por isso que a gente não tem nenhum registro deles. E para fechar, um dos argumentos mais utilizados para bancar a teoria da Terra plana é a ausência de gravidade. Dá para acreditar? E como é que estamos presos no chão e não flutuando? A explicação é que a Terra acelera sem parar a 9,8 metros por segundo. Se a Terra fosse realmente plana, a gravidade atuaria de maneira desigual. Por exemplo, quanto mais perto da borda, mais a força gravitacional puxaria para o centro. E depois da longa escalada até o fim da Terra plana, a recompensa seria andar normalmente num ângulo bem esquisito. E aí, curtiu nossa explicação? Tem alguma sugestão de tema? Então segue a gente nas redes sociais e assina a Gazeta que a gente te explica. Pessoal, esse foi o nosso vídeo, né, para mostrar para vocês alguns exemplos, né, de como que a ciência, como que o conhecimento muda, né. Mas antes de dar continuidade, eu trouxe um meme para vocês para mostrar, né, como que a internet viu essa coisa do terraplanismo e fizeram um GIF para mostrar como que o Sol gira em torno da Terra plana, né, que a Terra plana ela tem que ser uma rosquinha para o Sol poder girar em torno dela. Mas enfim, vamos seguir adiante aqui. Pessoal, através desse vídeo a gente conseguiu ver, né, a diferença entre crença e ciência. Sobre a questão da Terra plana, a gente viu que lá há muito tempo se acreditou de fato que existia uma crença de que a Terra era plana, porém essa crença ela foi construída com base em pensamentos próprios e até mesmo na Bíblia, né? E aí, a gente viu em contraposição a isso, os estudiosos mostrando através de cálculos e até mesmo a viagem lá do espanhol, mostrando para a gente, né, se aproximando mais da verdade de que a Terra ela é redonda, pelo menos até que se prove o contrário, né? As evidências elas sugerem, elas apontam com mais força para a questão de que a Terra ela seja redonda, né? E aí a gente precisa entender a diferença entre crença e ciência. A crença, pessoal, ela é pessoal e ela pode ser compartilhada também em comum por um grupo. E ela é fruto de uma escolha pessoal. Você escolhe no que você acredita, certo? Já a ciência, ela é um estudo, ela é um conhecimento que é adquirido através de um bom tempo de observação, de análise, né? E é algo que é importante para toda a sociedade, tanto que todo esse conhecimento que é adquirido pela ciência, quer dizer, todo não, os mais importantes, eles estão no livro didático, a gente vai na escola para ter acesso a isso, né? A ciência ela refere-se ao sistema, né, de adquirir conhecimento baseado no método científico, bem como ao corpo organizado de conhecimento conseguido através de tais pesquisas, ou seja, esse conhecimento ele vem de muito tempo já, ele vem se renovando e ele é repassado isso para as pessoas, para o público, né, através dos textos de divulgação científica e da escola, né, enquanto que a crença ela é algo pessoal, ela é passada de pai para mãe, de pai para filho,
né? Ele é passado pela família, e a ciência não, ela é algo público, né? Que deve ser publicizado para toda a população. E aí eu trouxe esse slide aqui para vocês, tratando da diferença entre o texto científico e o texto de ficção. Pessoal, no texto científico, né, eu trouxe um exemplinho aqui falando sobre a onça pintada, que inclusive está morrendo, né, pelas queimadas do Pantanal. Ela já é um animal, uma espécie que está em extinção no Brasil, e com as queimadas isso vai piorar ainda mais. No texto científico, a linguagem é objetiva, né? E muitas vezes se utiliza de palavras muito específicas, que são os termos técnicos, cujos significados precisam ser procurados no dicionário. O texto científico também utiliza o registro formal da língua. O conteúdo do texto se volta para a realidade da descoberta ou do assunto que se quer divulgar. Também se utiliza da fala de especialistas para reforçar as informações que estão sendo veiculadas. Especialistas esses que são os pesquisadores, né? Os professores universitários. Muito diferente do texto de ficção. Eu trouxe para vocês aqui a imagem da Mulher Maravilha, né? Nós temos a história, a narrativa da Mulher Maravilha, que é uma narrativa de ficção, né? O texto de ficção, ele é um texto criado pela imaginação do autor ou da autora. Pode ou não ter relação com a realidade, e a linguagem pode denotar emoção, sentimento, além de estar voltada para a realidade criada, fictícia da história, né? Pode ser o texto de ficção, que inclui também a poesia, os contos, eles podem ter emoção, sentimentos, né? O que o narrador, o eu lírico, pensa muito diferente do texto científico, certo? Onde nós podemos encontrar, então, professora, esse tipo de texto? Bom, o texto de divulgação científica, eles podem ser encontrados em revistas de conhecimento específico ou em revistas mais populares que trabalham em seu conteúdo a divulgação da ciência, também em sites e plataformas voltadas para esse tipo de texto, e também, pessoal, o canal do YouTube, né? Canais no YouTube. O YouTube tem sido um instrumento de ampla divulgação científica, né? Onde cientistas, professores, eles criam seus canais para divulgar suas pesquisas. As plataformas, né, os suportes mais utilizados ainda são as revistas, né? Nós temos aqui a Super Interessante, que é muito conhecida, a revista Galileu, também tem a revista História, que traz pesquisas do Museu Nacional do Rio de Janeiro, né, dentre outras. Essas revistas podem ser encontradas em qualquer banca, até mesmo no supermercado, certo? Mas hoje, os sites também têm se utilizado muito para a divulgação científica. Temos aqui o site Ciência Hoje, né? E aí eu peguei um print aqui para vocês que traz 2 textos de divulgação que fala sobre os equívocos da educação em tempos de pandemia e a percepção pós-pandêmica da ciência, né? Não, existem vários outros sites, temos que somente atentar para a veracidade das fontes, né? E aí eu trouxe o print aqui para vocês do texto que o livro Trilhas traz, né? Ele traz um texto que supõe-se ser da internet, a gente vê aqui a URL, né, o endereço, vejaabril.com.br, e aí ele traz um textinho falando sobre uma nova espécie, né, de um fóssil, de um dinossauro que foi descoberta no Brasil. E aí ele traz aqui o início aqui do título do texto, que foi escrito em inglês, né, para ser divulgado na comunidade científica. Onde foi divulgado, isso aqui é uma revista, PLOS ONE, que trata especificamente, né, de conhecimento específico sobre a descoberta de fósseis. Os pesquisadores, que são esses aqui, e aí, né, o resto do texto vai todo descrever, né, a anatomia do fóssil descoberto. Né, ele vai chamar a região que foi descoberta de Mongólia brasileira, e aí ele vai fazer uma analogia com a região da Mongólia, que fica na Ásia, né, onde é um lugar também que se descobriu alguns fósseis, certo? E vai relatar, né, fazer todo o relato da pesquisa de uma forma acessível, né? Lembrando que a linguagem científica não pode conter emoções e nem a opinião do seu autor, certo? Ela vai retratar somente a pesquisa científica, aquilo que precisa ir ao conhecimento do público, né? E essa linguagem é bem diferente dos textos de ficção, certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato com os seus professores da disciplina, né? E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!